Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é o Charles Quirino. Esse é o nosso canal Direito em Voz Alta. Direito em Voz Alta é um espaço onde a gente tenta, com êxito, compartilhar o direito de uma forma descomplicada, de uma forma fácil e simples, para que todos possam entender. E nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre o crime de incêndio, mas antes precisa entender o conceito de incolumidade pública. Como o próprio nome diz, está relacionado à segurança e integridade da coletividade. Então aqui nós não estamos falando de uma pessoa específica, de José, de Maria, de Beto, não. A gente está falando de toda uma sociedade. Vejam que eu falei toda, tá? Uma sociedade. E quando a gente fala sociedade, a gente não sabe de quem está falando. O que nós sabemos é que é de grupo de pessoas, isto é, de sujeitos indeterminados. Certinho? A intenção aqui, como eu falei antes, é para o todo, para a coletividade. Quando alguém, por exemplo, coloca fogo em um determinado local de forma intencional ou até mesmo por descuido qualquer, o risco não é só de destruir um imóvel ou qualquer uma coisa, um objeto, mas esse risco também poderá afetar a pessoas, poderá colocar até mesmo em risco a vida de várias pessoas. Ou seja, estamos falando de incolumidade pública, porque saímos de uma esfera individual e passamos à esfera coletiva. Certinho? Qualquer coisa, deixa aí a sua dúvida nos comentários. O artigo 250 do Código Penal diz o seguinte, que causar incêndio expondo perigo à vida, à integridade física ou a patrimônio de outras pessoas comete o crime, e ponto final. Esse crime ele pode ser doloso, quando a pessoa tem a intenção de provocar a situação, um dano, né? Fazer o mal, vamos dizer assim, ou talvez não, de forma inocente. Aí nesse caso vai ser o culposo, quando não houve a intenção de causar o dano. E nesse caso vai ser culposo porque, de certa forma, ou teve a negligência ou a imprudência. Certo? Vamos acompanhar na tela a nossa lei, especificamente no artigo 250, que diz assim: causar incêndios quando há perigo à vida, à integridade física ou patrimônio de outros, pena de reclusão de 3 a 6 anos em multa. Se o incêndio for doloso, a pena pode aumentar. A pessoa teve a intenção de fazer o mal, e a lei também prevê isso. Teve a intenção, teve a maldade de chegar lá e fazer a coisa errada. O parágrafo 1º do artigo 250, nesse caso, prevê que a pena aumente em 1/3 se o incêndio for cometido de vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. É o tipo de coisa onde a pessoa vai tocar fogo para ganhar um proveito financeiro por trás. Eu trouxe aqui um exemplo. Vamos supor, alguém sabe que tem algum documento que vai comprometer uma dívida específica da pessoa dentro do escritório e chega lá, toca fogo no escritório para destruir documentos relacionados a essa dívida ou a propriedade. Então aí, nesse caso, a penalidade vai ser mais severa. Outro exemplo, se o incêndio foi provocado, isso já está aqui no inciso 2º, se o incêndio é provocado em casa habitada ou destinada à habitação. Veja que não precisa ter alguém morando na residência, não. Basta dizer o seguinte, que a casa ela foi construída com a intenção de morar, e ponto final. Se é edifício público ou destinado ao uso público.
Nós temos como exemplo igrejas, hospitais, escolas, cinema, né? Continuando, quando é caso de embarcação, aeronave, comboio, veículo de transporte coletivo. Aqui nós estamos falando de incêndios em navios, aviões, trens ou ônibus. São locais de segurança de várias pessoas que podem ser comprometidas rapidamente. Nós temos a estação ferroviária, se o incêndio for em uma estação de trem ou em um aeroporto, por exemplo. Estaleiro, fábrica ou oficina, se o incêndio for em locais onde se constrói navios, em fábrica de produção ou oficinas de trabalho. Depósito de explosivo, combustível ou inflamável, se for em locais onde há materiais perigosos que podem causar explosões ou preparar fogo rapidamente. Na sequência, nós temos um poço petrolífero ou galeria de mineração, se for em locais de extração de petróleo ou minas. Lavoura, postagem, mata ou floresta. Aqui, uma observação importante é apenas para plantações aéreas de pasto, matas ou floresta. Bom? E, por fim, o que nós podemos ainda fechar aqui o nosso assunto é, se o incêndio acontecer por acidente, isto é, sem intenção, a pena é mais leve, é detenção de 6 meses a 2 anos. Descomplicando o direito para você e até a próxima aula, se Deus permitir, e fique com Deus.